sejam bem-vindos a mais um vídeo do Verso e Prosa, dessa vez na versão diária desse mês de setembro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as questões de gênero que são envolvidas na obra. Eduardo, o que você tem para nos acrescentar nesse sentido? Qual que você acha que são os impactos das questões de gênero nas obras? Bem, eu acho que as duas obras elas tematizam isso de forma muito recorrente dentro dos dois livros, né? Nós temos no O Sol é para Todos uma narradora menina, mas que até o início da obra, acho que até a página 30, 40, a gente não sabe que é uma menina, né? Ela se insere naquele universo infantil ali, quase como um ser andrógeno, né? Muito próxima do seu irmão, muito próxima lá do amiguinho. E engraçado que todo o tempo ela é ameaçada pelo irmão, dizendo assim: olha, você está parecendo uma menina. Se você agir dessa forma, a gente não vai andar com você, né? Eu até separei um trechinho que mostra isso, que diz assim: ela pede para o irmão para participar de alguma coisa e diz assim: Jane, por favor. Aí diz assim: escute, não vou mais repetir. Feche essa boca ou vai para casa. Juro por Deus, você está ficando cada dia mais parecida com a menina, né? E como que ela também é cobrada pelos adultos que ela pareça uma menina, que ela se comporte como uma menina. Ela não pode ficar brigando com todo mundo. Ela não pode ficar questionando as coisas, né? Um episódio interessante é quando ela vai à igreja, a igreja dos negros, né? A igreja dos pretos, e como que é um espaço totalmente diferente. É totalmente diferente o modo da liturgia, mas tem uma coisa que é idêntica, é o discurso em relação às mulheres. Como que as mulheres têm que se comportar? Tanto o ministro da igreja lá dos brancos, como o ministro da igreja dos negros, vão dizer a mesma coisa, qual que é o perfil desejado. Então, a gente vê como essa questão do gênero ela também está presente em O Sol para Todos e no livro Um Caminho para a Liberdade, isso já é explícito, né? Como que no primeiro momento, quando vai se selecionar aquelas mulheres para serem bibliotecárias, para levar os livros, é difícil. Como assim uma mulher vai sair de casa para ir batendo de porta em porta para oferecer literatura? Como que cinco mulheres totalmente diferentes que começam, como a gente já falou no nosso último encontro, começam a questionar o seu lugar dentro da sociedade ali, começa a afrontar essa estrutura masculina, né, machista, digamos assim, que elas estão ficando meio subversivas, né? Elas estão lendo livros proibidos. Então, acho que a questão do gênero ela está presente, essa temática está presente nas duas obras de formas muito espalhadas dentro do texto. E um trecho que eu também acho interessante, que também vai explicitar um pouco melhor essa questão do gênero num Caminho para a Liberdade, é na página 189, quando ela diz assim: você sabe qual é a pior coisa de quando um homem bate em você? Perguntou Marjorie finalmente. Não são os machucados. É naquele instante que você percebe a verdade sobre a mulher. Que não importa o quanto você é inteligente, como você argumenta melhor, como você é melhor do que eles e ponto. É quando você percebe que eles sempre podem calar você com um tapa. Simples assim. Então, eu acho que acentua-se esse lugar dos gêneros, do masculino e do feminino, lembrando que a narrativa reproduz um período passado, né, de 1930, 1938, 37. Então, eu acho que isso reproduz bem a mentalidade daquela época. E você, Bárbara, o que você acha? Eu fiquei impactada porque eu não estava lembrando dessa passagem nesse momento. E a questão da violência, ela é uma questão que perpassa as duas obras, sabe? A violência de gênero é tratada aqui no Caminho para a Liberdade, a violência contra a mulher, mas nós temos violência familiar em O Sol é para Todos. A gente observa que a família do Bob Ewell, que
tem a filha supostamente vítima de uma tentativa de estupro, é uma família que também tem a marca da violência. Durante o julgamento se faz menção a isso. Um sujeito que criava seus 5 filhos e que era uma pessoa violenta, seja em relação à mais velha, seja em relação aos demais. Em outros momentos também se fala por que o Éticos não bate na Scout ou no Jim, sabe? Então, tem essa questão da violência, a gente está falando de uma perspectiva uma violência de gênero, e que, em O Caminho para a Liberdade, ela acaba impactando muito a mulher, mas nós percebemos que, dentro desse contexto histórico que você mencionou, Eduardo, da década de 30, a violência é a tônica da família. Então, é uma violência naturalizada, sabe? Assim, as pessoas, elas podem bater em Um Caminho para a Liberdade. É claro que quando a Alice apanha de seu sogro, spoiler, quando a Alice apanha de seu sogro, as pessoas não se importam tanto, assim, quem se importa são aquelas bibliotecárias que acabam se tornando amigas, mas as pessoas, elas não veem isso com olhos de censura. E por quê? Porque existe uma naturalização. Assim como existe uma naturalização, por exemplo, em bater nos negros, não respeitar o corpo. E aí quem mais sofre com isso são as crianças, as mulheres, as pessoas que ficam à margem da sociedade, como no caso os negros. É claro que aqui o discurso não é um discurso excludente com relação à violência que pode eventualmente ser sofrida em relação aos homens, de modo algum. Mas o que nós percebemos é que nas narrativas, essas pessoas que eu agora mencionei são as que recorrentemente são vítimas de violência. Agora, existem também alternativas, né? Existem formas de ruptura desses ciclos de violência de gênero. E então, Raquel, como que a gente consegue pensar nesse ciclo de ruptura com violência de gênero? E que temática é essa que parece ser tão século XXI? Pois é, eu acho que essa pergunta é a pergunta de 1 milhão. Se alguém conseguir responder. Eu acho que um dos caminhos que a gente até destacou é através da informação e do conhecimento. Para aquela sociedade, a gente tinha que lembrar que a mulher tinha, e aí se a gente vem para a questão da mulher, a mulher ela tinha que casar, ter filho, servia para procriar. Ponto. Era isso. E é interessante que, se a gente para pensar da mulher, da esposa, o homem não tinha prazer com a esposa, ele tinha prazer fora, né? A esposa era vista como a mulher que era para procriar e para ter filho. E aí, como que você rompe toda uma cultura que a gente consegue viver até 2020? A gente tem essa situação de machismo, a gente tem que demonstrar que, olha, a gente somos indivíduos, temos os mesmos direitos, as mesmas garantias, mas ao mesmo tempo um pouco diferente, e a delicadeza do olhar. Eu acho isso muito difícil, eu acho isso muito, muito complicado. E para mim, o conhecimento, né, você entender o lado do outro, você estar na pele do outro, você se colocar no lugar do outro, talvez seja uma questão. Uma questão também que eu quero abordar sobre a questão do gênero, se a gente vai por um caminho da liberdade, e aí a gente pega o Bennett, tem uma passagem do livro que o pai dele fala: você, Bennett, o problema do Bennett é que ele foi criado como mulher. E o que seria ser criado como mulher naquela época? Então, a gente não, até para endossar o que a Bárbara falou, que a gente não vai só na questão da mulher, mas também a gente vai na questão desse Bennett, que foi criado como uma mulher. E aí, quais são os impactos disso para ele, né? Enfim, são algumas das reflexões do gênero. Você concorda, Flávia? Concordo muito. Acho que ainda hoje a gente tem algo que impulsiona essa violência contra o gênero, que é a ideia de uma padronização comportamental dependendo do gênero. Se você foge daquele padrão, daquela caixinha, tá errado a ponto de poder legitimar, claro que
uma ideia totalmente errada, mas a ponto de legitimar correções violentas, no caso da mulher que sai ali dentro da ideia de bela, recatada do lar, ou uma mulher que não quer cozinhar, não sabe cozinhar, e isso assusta a sociedade, até hoje isso assusta a sociedade. Ou um homem, que também há uma cobrança. Existe um episódio curioso no livro do Sol é para Todos, que num determinado momento, quando o Jim vai ficando mais velho, ele é chamado de senhor, e ele se afasta quase que por uma obrigação, sei lá, institucional das mulheres, ele se afasta das crianças, então ele toma uma postura ali de homem quase que animalesca, assim, animal, assim, no sentido de, olha, eu sou um macho e aí por isso eu não posso mais me envolver com minha irmã, eu também não gosto mais de brincadeirinhas desse tipo, enfim, vai enrijecendo, né? E a gente vê que essa cobrança vem dos dois lados, não só da mulher, mas como do homem também. O homem tem que ter um comportamento padronizado. Há um momento que o sogro da Alice fala, olha, se eu tivesse dado um tapa nela antes, né, dado um jeito nela antes, não tinha acontecido. Quer dizer, também cobrava uma postura de um homem que fosse violento, que fosse extremamente rigoroso, que não tivesse espaço para entender a cabeça da mulher. Então, até hoje isso acontece. Talvez por isso é um livro, infelizmente, ainda muito atual nesse sentido. Então, eu acho interessante, inclusive retomando o que a Flávia disse aí, se a gente lembrar do Tom Robinson. Por exemplo, como a postura dele em ajudar, né, a moça ali, e como é que isso é entendido ali para ele. Por que ele está ajudando ela, né? Ela tinha pai, ela tinha irmãos, mas esse cara, ele se dispõe a ajudar, a ser gentil. E a gentileza no universo masculino é sempre encarada com uma certa desconfiança. Algum interesse ele tem, ou então alguma coisa da sua orientação sexual posta em questionamento. E eu acho que isso é interessante até para a nossa próxima conversa, que é em relação, afinal de contas, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, o que é essa condição do masculino e do feminino. Mas antes da gente terminar, não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar com essas conversas aí sobre literatura. Então, até o próximo encontro aí, pessoal.